Paz de Jesus a todos. Saúdo-vos em nome do Senhor Jesus. Neste momento estamos a entrar na fase do testemunho. Queremos testificar aquilo que Deus tem feito no nosso meio, aquilo que o Deus do apóstolo Elia Daniel tem operado na vida do seu povo. Antes de entrar no testemunho, queremos agradecer a Deus por esta dádiva, por nos dar essa oportunidade de nós testificar a sua palavra, porque não há testemunho sem a palavra de Deus. Os testemunhos é o fruto da palavra de Deus. E todos nós, quando cremos na palavra de Deus, testificamos o impacto da palavra de Deus em nós, em nome e no sangue de Jesus. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, Pai, por cada oportunidade que nos tens dado, pelo poder da sua palavra nas nossas vidas, em nome e no sangue de Jesus. Te agradecemos, Jesus, por morrer e ressuscitarmos, para nos dar uma vida condigna, para nos dar uma vida de paz, para sermos hoje testemunho. Foi que o Senhor nos se entregou. Em nome e no sangue de Jesus. Te agradecemos, Senhor Jesus, pelo poder da sua palavra em nós, pela sua palavra se tornar real, pela sua palavra se tornar carne em nossas vidas, em nome e no sangue de Jesus. Assim como o Senhor Jesus se fez carne, a sua palavra está a se tornar carne em nós. Te agradecemos, Senhor Jesus, e agradecemos o Espírito Santo por nos ajudar-nos a cada dia, a cada oportunidade que nós temos de ouvir a palavra de Deus, nós crer em nome e no sangue de Jesus. Muito obrigado, Jesus, e obrigado, Senhor Jesus, pelo poder grande, pelo grande poder que tem operado nas nossas vidas, pela sua presença, meu Deus, no nosso meio, pela igreja embaixada divina, pelo povo embaixador, em nome e no sangue de Jesus. Te agradecemos, Senhor Jesus, por meio do seu servo apóstolo Elia Daniel, tocar esta nação, tocar o mundo em geral, em nome e no sangue de Jesus. Muito obrigado, Jesus, em Jesus' mighty name. Amém. Muito obrigado. Quero saudar a amada paz do Senhor Jesus. Diga-nos o seu nome, diga-nos o testemunho que você traz para a casa do Senhor. Em nome e no sangue de Jesus. Amém. Meu nome é Julieta Zeca Vitor. Eu sou filha dessa casa, da Embaixada Filha do Apóstolo Elias Daniel. E meu testemunho é sobre a bênção que o Senhor colocou em mim. O Senhor me abençoou tremendamente. É uma bênção muito grande que eu trago hoje para testemunhar na casa do Senhor. Amém, amada. Antes de ir direito ao seu testemunho, conta-nos um pouco do seu historial, sua vida antes da embaixada e depois de conhecer a embaixada divina. Amém. Primeiro dizer que quando entrei na embaixada divina, eu entrei com lágrimas nos olhos. Entrei com lágrimas nos olhos porque as coisas não iam tão bem, as coisas não estavam bem. E eu procurei por uma casa onde eu poderia me encontrar com o meu Deus, me encontrar com Jesus. E cheguei aqui na casa e a primeira coisa que eu tive é que tive ajuda para limpar as lágrimas que estavam a cair sobre mim. Porque, na verdade, como estava a falar, que hoje venho testificar sobre essa bênção que eu trago, mas eu entrei nesta casa com uma informação não muito boa. E uma informação que dizia o contrário daquilo que é a palavra de Deus. Qual é a informação que você trazia? É que, como mulher, toda mulher nasce sabendo que vai gerar um filho. Mas eu me deparei com uma informação de que seria impossível eu gerar um filho. Sim. E nesse processo foi ficando todo... Isso foi em 2014. Esse tempo todo fui ouvindo a palavra, muita coisa aconteceu. Muita coisa aconteceu que me lembro em 2017 eu comecei a passar mal, dores de baixo ventre. E sentia como se tivesse uma pedra dentro do meu útero, que sozinha já conseguia palpar. Então eu fui marcar consulta para procurar saber o que estava a acontecer.
Quando cheguei lá, a médica que me atendeu, já no início de 2018, ela disse para mim que eu tinha mioma e que, segundo ela, podia se corrigir com a medicação ou possível uma cirurgia. Então receitou-me uma medicação para eu poder fazer. Só que coisa estranha que aconteceu após terminar aquela medicação em um mês. Quando eu volto para a segunda observação, ela diz para mim que não havia como, mesmo com a medicação, o mioma cresceu demais e já abrangiu todas as partes do útero e que a única solução era remover o útero. Eu me lembro que naquele dia fiquei sem entender nada do que está a acontecer. Se a medicação era para tratar, mas pelo contrário a medicação foi fazer com que crescesse mais. Não. Então ela marcou o dia da cirurgia. Fiz todos os exames para só esperar o dia de entrar na sala. Então, cada dia que ela marcasse para aparecer no hospital, que seria o dia da operação, a médica me esquecia. Ela esquecia de mim. Então eu lembro que cheguei um dia às 12, fiquei até 17 horas. Quando já tentei ir atrás da médica, ela disse que me esqueci que você vinha. Mas porque esqueci, vai para casa, vou te chamar outro dia. Isso aconteceu por 4 vezes. A quinta vez eu fui, ela disse, hoje, para poder me ligar de 30 em 30 minutos, não posso te esquecer. Então, saiu, veio me levar para irmos à sala. Já mandou preparar aquela cama toda para os instrumentos. Exatamente. Só que quando estávamos a caminhar para a sala de cirurgia, ela diz, não, eu quero te observar mais uma vez. Sabe? Quero te observar mais uma vez. Então voltamos na sala de ecografia. Ela me observou de novo, né? E disse, ei, não, é uma coisa muito estranha que eu estou a ver. Parece que em vez daquele tamanho que eu havia dito que aumentou, já aumentou demais, até saiu, já está a ter tendência de atravessar o útero. Então, assim mesmo, a minha filha, a única coisa que vamos fazer hoje é remover o seu útero. Então, eu não sei o que aconteceu aquele dia, chamou todas as colegas, todas as médicas para me observar. Vieram todas me observar, cada uma que eu observava saía assustada. E não, isso não é normal, alguma coisa não está bem aqui. Então, apareceu um médico que, por acaso, na altura, era o responsável era o ginecobstetra da maternidade, daquela maternidade. O médico aparece, admirou porque que todos esses médicos estão cheios aqui nessa sala. Ele entrou, viu todos os médicos. O que se passa com essa paciente é tão especial assim para todos os médicos estarem aqui? E quando disseram, não, doutor, estamos a pedir para ver, é que aqui estamos a pensar numa remoção do útero. Ele perguntou por quê? Porque ela tem um mioma que não tem como operar. Se operarmos, não vai valer nada, porque vamos estragar todo o útero dela. Só podemos remover o útero. Eu, naquele momento, estava deitada naquela marca. E, desculpa, Amanda, te cortar um pouco. Nesse processo todo, já tinha conhecido o Deus da Embaixada Divina? Amém. Glórias a Deus. Já tinha conhecido Deus da Embaixada e me lembro que quando a médica disse que tinha que fazer cirurgia, eu voltei e falei para o pai. E o pai disse, na verdade, não vais fazer nenhuma cirurgia. Não há necessidade. Você não tem esse problema, nem que haja esse problema, não é até esse nível. O que vamos fazer, o pai deu instrução, vamos orar, deu instrução. E eu fiz segundo a instrução do pai. No último dia, quando ela decidiu mesmo que tenho que fazer mesmo essa cirurgia, eu voltei, procurei o pai de novo, eu falei para o pai. Eu disse, pai, aqui já há uma pressão maior que eu tenho que fazer essa cirurgia. Eu me lembro que o pai disse, vamos orar. E ainda me lembro da oração que o pai fez. O pai que a Amanda está a referir é o apóstolo Elias Daniel. Apóstolo Elias Daniel. Amém. Amém. Eu me lembro que aquele dia o apóstolo Elias Daniel orou e disse, Senhor, se for da sua vontade
que essa cirurgia aconteça, que assim seja. Mas se não for da sua vontade, não permita. E ainda me lembro até hoje a oração que o pai fez. É uma oração que eu guardei dentro de mim, carreguei até naquela cama de cirurgia, né? Então, depois daí, o pai disse, está bom, pode ir no dia que marcaram para a cirurgia. É quando começou a acontecer essa história toda de me esquecer, não sei o que, tudo mais. Então, naquele dia, no dia já que ela decidiu que hoje tem que realizar essa cirurgia, quando entrou aquele médico, ele disse, o quê? Eu disse, podem ligar de novo as máquinas. Ligaram as máquinas. O médico perguntou, o que vocês estão a ver está onde? Não, doutor, tem alguma coisa. Está bom, mostre-me. Eu só quero ver. Porque eu também sou da área, eu não estou a ver nada. Então, chamou cada uma de novo. Volta, observa de novo, me mostra o que você está vendo. Eu me lembro que aquele dia, cada médica que vinha dizia, é estranho. Depois ia embora. Outra, eu não estou a ver mais nada aqui. Então, aquele médico olhou para mim e disse, filha, não chora, levanta, vai para casa. E eu ainda pergunto, agora a cirurgia? Disse, filha, vai para casa. Eu saí, fiquei do lado de fora à espera da minha médica. Quando ela saiu, eu perguntei, doutora, agora a minha cirurgia? Disse, vai, eu vou te ligar outro dia. Naquele mesmo dia, eu cheguei em casa, ela me liga. Diz, minha filha, aquele assunto de cirurgia esquece, vive à vontade. Ou se quiseres investigar mais, procura outros médicos, nem que seja no estrangeiro. Eu disse, glórias a Deus. Amém. O plano de Satanás deu errado. Sim. O meu Deus é maior. Deu errado por quê? Porque o homem de Deus já vinha declarado para a sua vida. Amém. Então, onde Deus diz sim, ninguém diz não. É que o homem de Deus já havia confirmado que você não tinha problema. Amém. Então, o inimigo que queria criar o problema, que a amada não tinha problema. Ninguém está acima da palavra de Deus. E o homem de Deus e o enviado de Deus, ele traz a mensagem de Deus para nós. E a amada recebeu a mensagem que o pai disse e creu. Por isso não teve nenhum efeito. Por isso que os planos dos médicos que tinham para a amada não prosperaram, mas prosperou o plano do Senhor. Amém. Amém. Pode continuar, amada. Sim, e porque a palavra que o pai declarou para a minha vida ficou em mim e eu caminhei segundo aquela palavra. Eu fui caminhando, fui crendo, a minha fé nunca morreu. Eu creio que um dia o Senhor ia me abençoar. Se o Senhor permitiu que tudo aquilo acontecesse é porque tinha alguma coisa boa para mim. E foi quando no ano passado, finais do ano passado, o pai conversa comigo e ele diz para mim, chegou o momento de você ser mãe. Então comece a agir para essa bênção se manifestar em ti. Quando o pai falou isso, eu senti como se algo tivesse sido colocado dentro de mim. E eu comecei a carregar essa palavra. Comecei a viver, em tudo que eu fazia, eu era mais conectada na palavra que o pai declarou para mim. Eu me conectei, segurei essa palavra. Então, foi quando, um dia desses, este ano já, quando eu estava na beira na escola, na oração da hora zero, eu acordei, despertei naquela hora, comecei a orar. Quando fiz 30 minutos de oração, eu terminei a deixar dormir. Só que quando eu ia dormir, eu ouvi a voz do Senhor falando para mim, me mostrava versículos que eu tinha que pregar aquela palavra para mim. Mas o que está a acontecer? Eu tinha que pregar aquela palavra para mim. E um dos livros que me veio na cabeça foi o livro que fala do homem do tanque de Betesda. Vinha na cabeça, tanque de Betesda. Eu disse, não, alguma coisa tem lá nesse versículo para mim. Eu acordei, abri a Bíblia. Eu fui ler aquele versículo todo. Então, depois daí, tento dormir. Vem que eu tinha que meditar naquela palavra. Mas quando eu vinha meditando, uma das coisas que eu ouvia para eu meditar é que aonde o Senhor me coloca é porque o Senhor tem uma bênção para mim naquele lugar. Não adianta eu querer me preocupar com o que está acontecendo no mundo, porque se formos a ver, naquele dia eu pensei, tem pessoas que
com 16 anos, 17, 18, já são mães. Mas se o Senhor permitiu que eu chegasse até aqui, é porque a minha bênção está por vir. E existe um lugar em que Ele me colocou para eu receber essa bênção naquele lugar. Sim. E essa forma de pensar é fruto da palavra que você vinha ouvindo. Amém. Porque o ouvir, ele faz crescer a sua fé. Amém. Então, durante este período, enquanto a amada tinha como foco a bênção que hoje estás aqui a testemunhar, você continuou a ouvir a palavra. Em algum momento pensou em desistir, voltar atrás, ou duvidar da palavra do lugar onde a amada ouvia a palavra? Não. Graças a Deus, o Senhor, quando me colocou na embaixada, quando fez com que eu me encontrasse com o homem de Deus, o apóstolo Elias Daniel, a minha visão se abriu de uma outra maneira. Eu percebi a palavra de uma outra maneira. Foi quando eu percebi que, na verdade, essa palavra vem para me libertar. Então, eu me segurei naquela liberdade que vinha nessa palavra e eu fui caminhando. Então, é por isso que, graças a Deus, em nenhum momento houve... As coisas já aconteceram, muito mais, não boas. Mas não existia um motivo para eu poder recuar, porque eu sabia que lá em frente existia uma bênção. Então, diante desta situação, a amada sempre escolheu crer e continuar a crer. Amém. Eu lembro numa das palavras do homem de Deus ministrando, ele dizia o seguinte, que o melhor dom que Deus deu a todos nós é o dom de escolha, em que este dom, para você ter, não precisa ser homem ou mulher de Deus, não precisa ter um chamado especial para ter o dom de escolha. Qualquer um carrega este dom. E a amada, por meio deste dom, escolheu crer. E quando alguém escolhe crer na palavra de Deus, gera testemunho. Quem não crê, não tem testemunho. Deus se manifesta na pessoa que crê na sua palavra. E a amada hoje está aqui porque foi fruto de crer na palavra que você vinha ouvindo por intermediário do apóstolo Elias Daniel. Amém. Amém. E nesse processo de crer na palavra que eu ouvia, quando aconteceu o estudo de meditar nessa palavra, aquele dia orei, me lembro que acho que fui dormir, eram 2 horas. Mas estava difícil dormir, sempre que tentasse dormir. E uma das coisas que me veio na minha meditação, no fim, é que chegou o seu tempo. Mas eu não sabia o tempo de quê, mas apenas vinha que chegou o seu tempo. Chegou o seu tempo porque o homem de Deus já havia dito para a amada. Amém. Já tinha chegado o tempo da amada ser mãe. Amém. Então essa palavra não era estranha. Amém. Então Deus estava a confirmar a palavra do servo dele. Amém. Então, quando isso aconteceu, eu me lembro que no dia seguinte eu liguei para o apóstolo Elias Daniel. Eu contei tudo o que aconteceu. E ele só disse para mim, se isso aconteceu porque chegou o seu tempo, não desista. Chegou o seu tempo. Aquilo que mais te deixava angustiada, chegou o momento de você receber. E passando 2 semanas, eu fui descobrir que eu já estava preparada para ser mãe. Estava a caminho uma bênção. Uau! Quando aquilo aconteceu, eu me lembro que naquele dia, quando fiz o teste, fiz por recomendação médica, porque sentia muitas dores. Mas eu estava bem longe. Quando a minha bênção chegou, eu fiquei relaxada, que não me conectei, não estava preocupada. Será? Quando eu fiz o teste de gravidez e veio positivo, na minha mente só veio Jesus. E eu me lembro que ajoelhei, comecei a orar naquele momento mesmo. Eu, quando liguei depois para o pai, para dizer, pai, eu tenho um grande testemunho. Aquilo que era impossível para o mundo, para Deus se tornou possível. Porque quando nós cremos no nosso Deus, tudo que o mundo diz que é impossível. Porque para mim já diziam, se você não se preocupar, você nunca vai ser mãe. O mundo sempre diz isso. Você tem que se preocupar. Eu me lembro até alguém ter me dito que se tanto confias nesse teu Deus, então faça com que haja uma magia para você engravidar e ter filho.
E eu disse, na presença de Deus não existe magia, mas basta crer e crer, as coisas vão acontecer. Amém. Louvamos e engrandecemos o Deus do nosso pai Apóstolo Elia pelas maravilhas. E o testemunho que a Amada traz, o testemunho que a Amada acabou de relatar neste momento, era algo impossível para o mundo. Era algo impossível para a família dela, porque os médicos, os próprios que estudaram a ciência, que estudaram o corpo humano, não conseguiram conter, não conseguiram mudar. Sempre determinavam que era impossível. Mas quando a Amada encontrou com o homem de Deus, o apóstolo Elia, a história muda. Hoje a Amada está aqui testificar que ela já concebeu, ela pode ser mãe. Em nome de Jesus, queremos exaltar a este Deus, queremos engrandecer esse Deus do apóstolo Elia Daniel, porque são coisas inefáveis, são coisas que no mundo não se encontra senão em Deus. Como diz a palavra de Deus, que quem encontra com o homem de Deus, encontra com Deus, encontra com a solução, encontra com a resposta. Amém, amada. Qual é a palavra de conforto, de consolo ou conselho que você tem para deixar para outros amados que, se calhar, por algum eventual, estão a passar por uma situação idêntica a si? Amém. Para os amados, as amadas que estão talvez na mesma situação, eu gostaria de deixar uma palavra, que é preciso respeitar o processo. O que é o processo? É aquele momento que Deus está nos preparar para receber a bênção. Não importa quanto tempo vamos levar. Por vezes nós achamos que está a demorar, já está a ser tarde, mas nunca é tarde. Apenas estamos no processo.